Olá, meu nome é Milena Cury Mourão Amaro, eu tenho 38 anos e eu tô aqui para fazer esse vídeo a pedido de uma grande amiga, de uma grande profissional e só ela para me fazer um vídeo desse, porque eu faço de todo o coração, porque é para ajudar a minha amiga a divulgar o trabalho dela. E eu sei que através dela esse vídeo pode ajudar muitas outras mulheres. Eu vou tentar fazer um relato breve dos meus, das minhas duas gestações, dos meus dois trabalhos de parto. E eu digo dois trabalhos de parto porque a minha primeira gestação eu perdi o bebê. E eu não gosto muito de usar a palavra aborto porque a minha primeira gestação eu entendi depois que não foi para nascer um bebê, foi para nascerem os pais. Então eu sou muito, muito grata ao meu primeiro anjo, que eu não cheguei a saber se era menino ou menino. Então, vou falar primeiro da primeira situação. As duas situações aconteceram durante o auge da pandemia, né? Mas a primeira experiência de parto, eu estava de 12 semanas, eu fui fazer ultrassom, né, de 12 semanas, e foi no ultrassom de 12 semanas que eu descobri que o bebê havia parado de desenvolver. E foi março de 2020, foi justamente quando deu aquele primeiro lockdown, que ninguém sabia o que fazer. E aí o médico que conduziu esse ultrassom foi extremamente, eu diria, antiprofissional, antiético. E falta de empatia da maneira como ele conduziu, deu a notícia. E acabou que eu poderia ter ido para um hospital com medo de estar acontecendo alguma coisa comigo, ter feito uma curetagem e, e não ter tido a oportunidade de processar essa perda. E aí eu saindo da clínica consegui falar com o meu médico e ele orientou eu ir para casa e, e ir ao consultório dele no dia seguinte. E aí eu fui e aí ele me explicou que poderia demorar 2 semanas para acontecer o aborto propriamente, ou poderia acontecer no dia seguinte, porque não dava para precisar quando que a gestação foi interrompida. Ou eu poderia ir para um hospital e liquidar, assim dizendo, né? E aí, como eu não sabia o que era um aborto propriamente, né? Eu falei, não, eu prefiro, se é possível acontecer as coisas de forma natural, eu prefiro do que entrar dentro de um hospital na situação que a gente estava. E aí aconteceu que eu acho que aquele bebê já tinha parado de desenvolver há alguns dias. Então, mais uns 2 dias eu comecei a sentir os sinais do, do aborto. Só que durante esse tempo, até chegar o dia, eu e meu marido a gente teve tempo para processar esse luto, para se despedir desse ser de luz que nos tornou pais. Eu agradeci demais essa chance, essa bênção, né, da gente, eu e meu marido, nos tornarmos pais. E disse que a gente era muito grato àquela vinda, né, daquele ser de luz e que ele podia ir embora. E aí acabou que quando eu me dei conta que o processo de aborto já estava acontecendo, não dava tempo de ir para o hospital, não dava tempo de ir para lugar nenhum. E aí que a Tati entra. Eu liguei para a Tati, era madrugada onde ela estava. E aí ela prontamente nos atendeu. E como ela já tinha me dado algumas orientações, porque eu já tinha começado a fazer elaboração de trabalho de parto com ela, mas estava ainda muito inicialmente, ela falou, Mi, vai pro chuveiro e chama o Du. E aí ela orientou o Du, e resumindo,
O aborto é um trabalho de parto, que você não tem a ajuda do bebê, ao contrário de um parto, né, onde a criança nasce. Então eu tive todas as dores do trabalho de parto, dilatação, todas as fases, até a expulsão. E só que em momento algum eu tive medo. Eu estava extremamente conectada com o meu corpo, com o meu marido, com as orientações da Tati. E foi tudo muito suave, foi tudo com muito amor, acolhedor, né? Assim, a gente pôde viver essa despedida. Então, o que eu tiro de lição dessa primeira gestação é que foi muito importante conversar com a Tati. Porque mesmo que alguém me explicasse o que seria um trabalho de parto, não tem como saber até você passar por isso. Né? Eu achei que ia ser um sangramento, uma coisinha assim. Não, gente, é um trabalho de parto. Dependendo do quanto a gestação tá avançada, é um trabalho de parto, sim. E aí, após 4 meses, eu engravidei novamente e aí veio a Elisa. Novamente, quando a Elisa estava para nascer, deu o tal do lockdown fase preta. Eu tinha visto doula, enfermeira obstetra, tudo que você pudesse imaginar de ajuda para, né, eu ficar o máximo de tempo em casa até poder ir para o hospital, porque essa foi a minha escolha, parir no hospital. Inclusive a Tati viria de Florianópolis para São José do Rio Preto, onde eu resido. Mas por conta da pandemia, nem voo ela podia pegar de carro, ia ser complicadíssimo. Por conta, né, da própria viagem e das condições, né, que você saía para qualquer lado, você já teoricamente estava sujeito a estar infectado. E aí no hospital eu teria direito só a um acompanhante, ou seja, ou meu marido ou a enfermeira obstetra. Nem a doula eles estavam permitindo entrar no hospital, teria que ser a enfermeira obstetra. E por fim, foi o meu marido, obviamente o escolhido. E aí eu comecei a sentir as contrações, eram 4 da manhã, quando foi lá para 1 da tarde, eu resolvi ir pro hospital com meu marido, porque eu achava que a gente ia estar bem assistido lá. E aí acabou que ficou eu e meu marido sozinhos no quarto. Não teve ajuda de ninguém. Foi assim, foi um parto cercado de muita tensão, medo das circunstâncias do momento, né, por conta do Covid. Mas mesmo assim o trabalho de parto correu assim lindamente. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 3 de dilatação, e quando foi umas 5 horas da tarde, eu já estava com 8 de dilatação. E aí eu parei de sentir a bebê descer e percebi que tinha alguma coisa de errado. Quando foi lá para umas 8h30 da noite, não tinha dilatado mais nada, eu sentia que a nenê não descia mais, e eu falei, tem alguma coisa errada. E acabou que o meu parto se encaminhou para uma cesariana após 16 horas de trabalho de parto, e a Elisa nasceu. Foi uma cesárea humanizada, né, onde ela mamou nas primeiras horas de vida, esperou o cordão terminar de pulsar, mas, né, depois que passou tudo, eu fiquei me perguntando, mas será que eu fiz de tudo? Será que faltou, né, para ela nascer de fato? Porque aí o meu médico, fiz essa pergunta ao meu médico, e ele disse que quando ele abriu, que ela estava encaixada assim. E como eu não entendo, eu aceitei aquela orientação
Mas aí esses dias, agora, a Elisa nasceu em abril, esses dias, essa semana, eu conversando com a Tati, falei, amiga, a leitura dos registros pode me ajudar a encerrar esse assunto? E ela pode. E aí, conversando com a Tati, eu falei, Tati, porque ó, contei toda essa história. E falei, Tati, porque neném nasce de bumbum. Ela tava tão encaixada, como que não nasceu? E aí ela, com toda a sua experiência, disse que o nenê, quando ele está encaixado de testa ou de rosto no canal, que é um parto, vamos dizer, praticamente impossível ou impossível, sem que haja muitas intervenções, parteiras experientes fazendo manobra, e mesmo assim poderia terminar. A probabilidade é assim, quase 100% de terminar numa cesariana. Então isso acalmou o meu coração de tal forma que agora eu consigo elaborar esse parto no meu coração, na minha cabeça, de uma maneira muito amorosa, porque foi um trabalho de equipe, meu, da minha filha e do meu marido, para que ela estivesse com a gente. A Elisa teve todos os benefícios de um trabalho de parto, ela só realmente não nasceu. Mas era como ela tinha que vir. E eu fico feliz em saber que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, que eu escutei o meu corpo, que eu senti que ela parou de descer. E isso, depois conversando com a Tati, também ela me explicou que a Elisa nasceu com plagiocefalia, que é por ter ficado muito tempo numa mesma posição dentro do útero, dentro da pelve, que também confirma, né, essa posição que ela estava e que não teria como nascer de parto normal. E todo o trabalho que eu fiz um curso, né, de preparação de parto com a Tati, tudo por vídeo, por conta da pandemia. O que foi bom, porque eu não teria condições de fazer esse curso com ela pessoalmente. Então, eu realmente estava conectada com o meu corpo mesmo, com toda interferência externa. Eu achei que eu tivesse desistido por cansaço, mas não foi. Não estava mais descendo. Então, tentei resumir. Espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas e que outras pessoas possam buscar a Tati como orientadora, como anjo da guarda, para acompanhar esse período que é tão maravilhoso, tão abençoado, que é o de gestar, né, e o de parir. E é isso. Um grande abraço a todos. Um beijo.